Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje trataremos do tema obsessão e desobsessão. Você já ouviu falar? Para conversar conosco, temos aqui Christian Moreira, do Centro Espírita Caridade o Caminho de Goiânia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos os telespectadores do programa Espiritismo em Ação. Para nós é uma alegria nós estarmos aqui juntos mais uma vez para falar de um tema que há de nos edificar, porque é um tema importante, atual, esse tema chamado obsessão e desobsessão. Christian, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida no mundo espiritual primeiro. Existe vida além da morte, Christian? Sim, a gente, com Allan Kardec, né, emulando Allan Kardec, nos lembrando de Allan Kardec, a gente pode afirmar que existe uma vida abundante após a morte. Aliás, Marli, não acreditar na vida após a morte é não acreditar nos fenômenos físicos, científicos que vêm acontecendo desde que o homem se entende como ser pensante. É um dos fenômenos mais relatados, é um dos fenômenos mais descritos na história da humanidade, os fenômenos referentes aos espíritos, às pessoas que desencarnaram. Então existe sim vida após a morte, existe uma vida ampla, intensa, abundante. Na verdade, a vida da carne é uma etapa, a estada na carne, que é tudo vida, é uma etapa da permanência dos espíritos, da existência dos espíritos, das pessoas, das consciências. As consciências, elas ficam um pouco na carne, um pouco fora da carne. Então existe sim vida após o desencarne, após a morte. E a vida continua tal qual é a nossa vida aqui na Terra, né? Sim. Alguns autores espirituais trouxeram no século XX, principalmente através da mediunidade de Chico Xavier, mas através também de outros médiuns, relatos de como é a sociedade no plano espiritual, depois do desencarne. E esses autores espirituais nos dizem que a vida, ela continua de forma muito parecida com a nossa vida aqui. O que é algo fácil nós compreendermos quando se considera que a natureza não dá saltos. Então a ideia de um céu inacessível e de contemplação, como a ideia de um inferno eterno, ambas são ideias agressivas à razão. Na verdade, isso não acontece. Acontece a continuidade da vida em modos muito semelhantes aos modos que nós temos hoje na Terra. Então, em poucas palavras, né, existem cidades, existem escolas, existe relacionamento, vida social, existe trabalho, e os seres que estão do lado de lá interagem com os seres que estão do lado de cá. Quer dizer, é uma separação, mas não é uma separação total, uma separação sensorial apenas. Christian, como são chamados os seres que desencarnam? Ou seja, aqueles que deixaram a sua vida aqui na Terra e partiram rumo ao além. Quem são esses seres? Aí vamos usar mais uma vez a terminologia kardeciana. Allan Kardec, quando ele se viu frente a frente com o mundo espiritual, ele era cético com relação ao mundo espiritual, ele era um cientista, um professor, ele não acreditava nos espíritos até que ele começou a conversar com os espíritos, então ele foi obrigado a cunhar uma série de terminologias. Ele usou a palavra espírito, essa não foi uma terminologia nova, não foi um neologismo, mas ele utilizou essa palavra espírito para descrever os seres fora da carne, que nada mais são do que os homens. Somos nós que, após a morte, vamos habitar um plano chamado plano espiritual, que Allan Kardec também usou esse termo, depois foi desenvolvido principalmente através dos espíritos que trabalharam com Chico Xavier, né? Principalmente através do espírito André Luiz, que escreveu o livro Nosso Lar, que posteriormente virou filme. Então Kardec chamou esses seres fora da carne, somos nós, de espíritos. Então os espíritos são os homens que morreram e que continuam vivendo, apenas que sem o corpo. Existem categorias destes espíritos? Sim, também ainda, de acordo com a terminologia kardeciana, Allan Kardec era professor, Marli. Ele era pedagogo. Então tudo que ele fazia, tudo que ele escrevia, era muito didático. Então didaticamente, Kardec dividiu os espíritos existentes
nesse plano e nos outros planos em categorias. Categorias que vão desde os espíritos mais inferiores, mais materializados, que ainda praticam a maldade, né? Que ainda se comprazem na maldade, até a categoria dos espíritos puros, que são aqueles que se encarregam de dirigir as coletividades. São os espíritos muitíssimo elevados, né? Da categoria, por exemplo, de Jesus Cristo, que é colocado, o que Kardec coloca como o mais puro espírito, mais elevado que já esteve entre nós. Então existem sim categorias, se você me permite, eu vou citar algumas, assim, de baixo para cima. Existem então os espíritos batedores e perturbadores, os espíritos levianos, né? Os espíritos maus mesmo, inferiores. Existem os espíritos pseudo-sábios, todos esses que eu citei são categorias inferiores de espíritos. E existem os espíritos bondosos, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os puros espíritos, que são formam as categorias superiores. A codificação kardeciana traz mais ou menos esses termos. Aí eu convido o nosso telespectador a pegar o livro dos Espíritos lá e dar uma estudada, que lá tem exatamente na codificação kardeciana, da forma como ele escreveu essas categorias de espíritos. É Deus que nos criou perfeitos ou imperfeitos, Christian? Deus nos criou, porque Deus, esse raciocínio é um raciocínio fácil da gente seguir. Deus é perfeito. Deus jamais criaria algo imperfeito. Tudo que existe no universo existe dentro de uma órbita, de uma lógica perfeita. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu o direito de errar. Então, a nível micro, vamos dizer assim, a nível localizado, existem as imperfeições que são dos espíritos. Mas essas imperfeições, elas servem ao crescimento do espírito. Então, o processo do universo é um processo de evolução. Nós vamos evoluindo rumo à purificação, rumo à pureza absoluta, à pureza total. Então, Deus nos criou perfeitos, mas com a possibilidade de nós errarmos. Então, nós erramos e estamos evoluindo, voltando a Deus. Onde esses espíritos habitam, Christian? Bem, essa pergunta é uma pergunta, onde estão os espíritos? Na verdade, os espíritos estão em todos os lugares. Nós habitamos um plano, que é uma parte de um plano muito maior, que compõe-se de mundo material e mundo não material. Então, os espíritos, esses dois mundos, material e não material, eles se interpenetram. Eles não se tocam, eles se confundem. Então, os espíritos, na verdade, existem espíritos próximos a nós? Existem. Existem espíritos que trabalham e convivem com a sociedade dos espíritos encarnados. São os nossos anjos da guarda, são os nossos protetores das coletividades. Também existem aqueles espíritos que convivem com os materiais, os encarnados, pela sua materialidade, pela sua inferioridade, pelos seus defeitos. Então, habitam junto de nós, se locupletando na carne também por causa dos defeitos dos homens que estão na carne. E existe aquela sociedade, as cidades, as sociedades do plano espiritual, que estão um pouco mais distantes do plano físico, mas que ainda assim existe uma interação entre a sociedade do plano espiritual e a sociedade do plano material. Nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Falamos hoje sobre obsessão e desobsessão. Christian, existem meios de se comunicar com os espíritos? Eles podem influenciar a nossa vida? Sim, como nós vimos falando, né, os planos físico e espiritual, eles se tocam, eles se confundem. Então, para o nosso telespectador que tem, às vezes, pouca vivência, pouco conhecimento do espiritismo, na verdade, os espíritos estão ao nosso lado, junto de nós. Isso não necessariamente é ruim, porque não existem apenas espíritos ruins. Os espíritos são como os homens. Existem aqueles que são bons e aqueles que são menos bons, porque o mal também não tem vida própria, o mal também é passageiro, é fruto da ignorância, né? Então, como é natural que esses espíritos desencarnados sejam próximos a nós, é natural que eles queiram se comunicar conosco, porque as nossas afeições não desaparecem com o desencarne. Nós continuamos amando os nossos familiares queridos, as nossas crianças, nós continuamos tendo afeição pelos nossos parentes, pelas pessoas que são próximas, enfim. Não existem mudanças nos nossos sentimentos com o desencarne, com a morte. Então é natural que nós, estando desencarnados, queiramos nos comunicar com aqueles que estão encarnados. Isso é possível. É possível pela linguagem universal do universo, Marli, que é a linguagem do pensamento. A partir do momento que nós, os homens, começamos a pensar, isso tem aí, desde a época do homem das cavernas, quando o homem deixou a animalidade e passou a pensar de forma contínua. Quando o homem passou a pensar de forma contínua, ele, ao desencarnar, ao morrer, começou a se comunicar com aqueles que permaneceram encarnados na carne, com a sua linguagem, obviamente, naquela época, rudimentar, não é? Mas a partir daí, com o advento do pensamento contínuo, a comunicação entre os espíritos passou a praticamente não ter limites, porque a linguagem do universo é a linguagem do pensamento. Então os espíritos se comunicam conosco através do pensamento, irradiando o seu pensamento sobre nós. E nós captamos, de uma forma ou de outra, a presença e a influência desses espíritos. Então eles não apenas se comunicam conosco, como têm a possibilidade de nos influenciar. E nos influencia de um processo de afinidade espiritual. Sim, dentro de um processo de afinidade espiritual. Na verdade, assim, nós atraímos para próximo de nós espíritos que pensam como nós pensamos. Tanto do ponto de vista positivo, tanto no campo das virtudes, quanto no campo dos defeitos. Então, aquele ditado, diga-me com quem andas, que eu direi quem és, é totalmente verdadeiro. Na medida de que, como nós pensamos, serão atraídos os espíritos para próximo de nós, de acordo com a forma como nós pensamos. Christian, o que é obsessão e que tipos de obsessão existem? Bem, então, dentro dessa filosofia, desse raciocínio, que os espíritos se comunicam conosco, eles podem nos influenciar para o bem, podem nos influenciar para o mal. Então, Allan Kardec, nos seus estudos da codificação, ele codificou, ele escreveu sobre isso, né, sobre a obsessão, e ele definiu a obsessão da seguinte forma. Existem várias outras, nós vamos usar a definição kardeciana. Que obsessão é uma influência que um espírito mal exerce sobre uma pessoa. Uma influência persistente. Que um espírito mal, né, a Kardec usou a palavra mal, mas nós podemos ler ignorante, porque o mal acaba, exerce sobre uma pessoa. Então é uma influência deletéria, contínua e deletéria, que se dá no campo do pensamento, do sentimento e da afinidade. Os espíritos inferiores, eles nos influenciam para o mal, porque nós temos afinidade com o mal. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que aprecia o álcool de forma desregrada, e isso chega a virar uma doença, o alcoolismo, né? Essa pessoa tem uma tendência ao alcoolismo. Essa tendência pode se concretizar ou não. A tendência atrai espíritos desencarnados que também alimenta essa tendência. Isso é possível? O vício é mental. Tem espíritos que desencarnam com a tendência à bebida e continuam com a tendência à bebida, continuam com a vontade de beber no plano espiritual. Esses espíritos se aproximam de pessoas que têm essa tendência também e que estão encarnadas e os influenciam para fazer uso do álcool. Então isso acontece com qualquer vício, com qualquer defeito,
com qualquer dificuldade de pensamento, nós atraímos espíritos e esses espíritos podem chegar a nos influenciar, podem chegar até a nos dominar. E essa obsessão pode se dar também entre os espíritos e também entre os encarnados? Também entre os espíritos e também entre os encarnados. Na verdade, a obsessão, ela é um processo de mente a mente. Como o encarnado tem a mente, né, que é um erro do materialismo, confundir a mente com o cérebro. Na verdade, a mente é um atributo do ser imaterial. E o desencarnado também tem a mente. Kardec, ele também na codificação, ele classificou a obsessão por grau de gravidade, em obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, a obsessão ela vai piorando, de simples para fascinação, para subjugação, a partir do momento que o encarnado, o paciente, não necessariamente o encarnado, mas aquele que sofre a obsessão, a partir do momento que ele aceita a influência. Então, no exemplo que eu citei, né, a obsessão simples é aquela diária, que nós estamos sujeitos, que o espírito vem e sopra o pensamento, nós podemos aceitar aquele pensamento ou não. Se nós aceitamos o pensamento sempre deletério, no caso da obsessão, né, sempre de baixo teor, nós aceitamos aquele pensamento, aqueles atos sugeridos, o espírito obsessor aumenta o seu império sobre o obsidiado, aumenta o seu domínio, porque o pensamento foi aceito. O pensamento já está inoculado. Aí passa para a segunda fase, que Kardec chama de fascinação. É quando não o livre-arbítrio, mas quando o discernimento fica obliterado, fica prejudicado. A pessoa passa a ter dificuldade em discernir o bem do mal e passa a tomar atos ruins como sendo bons, ou não prestar mais atenção naquilo. Fica uma coisa tão comum, o ato ruim, que passa a ser uma coisa natural. A partir daí vem o terceiro estágio mais sério, que é o estágio de subjugação, no qual o espírito desencarnado, ele domina totalmente, o espírito desencarnado, perdão, o obsessor domina totalmente a vítima, o paciente, o obsidiado. A vontade. A vontade. Domina a vontade. Então, muitos dos nossos irmãos que estão em casas de saúde mental sofrem desse processo. Então, as pessoas, elas se julgam outras personalidades, inclusive personalidade de bicho, de animal, né? Por quê? Por causa da influência. A pessoa comete atos reprováveis, reprocháveis, ridículos, sem ter como evitar aquilo, porque a influência do obsessor já é muito profunda, muito pesada, influência sobre a vontade. Ok, Cristian, nós iremos novamente para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre obsessão e desobsessão. Cristian, nós já vimos que a obsessão é a influência de um espírito inferior sobre um outro pensamento, sobre o encarnado ou desencarnado. Algum encarnado está isento de um processo obsessivo? Olha, a obsessão ela se dá no campo do defeito. Para um espírito influenciar, ele tem que ter algum plug, alguma chave, né? Algum espaço que permita essa influenciação. Isso se dá no campo dos defeitos. Enquanto nós, nesse mundo que nós encontramos, que é um mundo de expiação e prova, cultivarmos defeitos, nós sempre estaremos sujeitos ao processo obsessivo. A chave de acabar com a obsessão é acabar com os defeitos. Infelizmente, o nosso planeta, isso ainda é uma coisa natural no nosso planeta, né? Todos nós temos defeitos. Então, todos nós estamos sujeitos a sofrer a influenciação de espíritos necessitados, de espíritos inferiores. Uma vez que a maioria dos habitantes da Terra são espíritos imperfeitos. Na própria definição kardeciana, né? Um planeta habitado por espíritos imperfeitos. Cristian, uma vez que nós percebemos que estamos sendo alvo de uma obsessão, que tipo de tratamento desobsessivo existem para socorrer este mal? Bem, veja bem, inicialmente a gente gostaria de dizer que o espiritismo, a obsessão existe desde sempre na humanidade, mas o espiritismo abriu uma nova era no sentido de possibilitar o tratamento da obsessão. Por quê? Como o médico, o bom médico é aquele médico que tem mais conhecimento, não é, sobre uma determinada matéria, então quando a gente está com um problema nos olhos, nós vamos no médico que tem aquela especialidade, por causa do conhecimento que ele tem sobre a matéria. O espiritismo permitiu o tratamento da obsessão por causa do conhecimento que a doutrina espírita traz sobre o processo. Então, Allan Kardec e os outros continuadores, no século XX nós tivemos aí o Chico Xavier, nós tivemos a Ivone Pereira, grandes médios, eles possibilitaram o conhecimento da obsessão, né, do processo, e isso fez com que o tratamento de desobsessão fosse viabilizado. E a instituição mais capaz de realizar esse tratamento é a Casa Espírita. A Casa Espírita bem orientada nos princípios de Kardec, a Casa Espírita que trabalha na prática do bem, na prática da caridade, tem possibilidades boas, amplas, de realizar tratamentos de desobsessão, tratando o encarnado e o desencarnado. Como seriam esses tratamentos? A Casa Espírita atua no campo do magnetismo, porque o processo de obsessão também é um processo magnético. Existe uma dominação magnética. Pensamento é movimentação magnética. Então, de energias, de energias, exatamente. Então, o espírito obsessor, quando nós estamos considerando que o obsessor está desencarnado e o obsessor está... O contrário. O obsessor está desencarnado e o obsidiado está encarnado, o obsessor, ele envolve o obsidiado, o paciente, numa teia de fluidos de magnetismo deletério. Então, o passe magnético, a corrente magnética, né, a água fluidificada, são processos que envolvem o magnetismo e que possibilitam a desobsessão, porque afastam o espírito, tratam o espírito e tratam o encarnado, substituindo fluidos deletérios, negativos, por fluidos bons, positivos. Certo? Cristian, falando em tratamento, qual seria o papel de um livro espírita, do culto do evangelho no lar, de uma prece, da música elevada, de um trabalho no bem, no processo preventivo à obsessão e na própria desobsessão? Isso é a outra vertente do tratamento. Como a obsessão ela está intimamente calcada no defeito, cabe ao paciente, ao necessitado, ao obsidiado, eliminar o defeito. Né? Então, esses hábitos, esses atos que você citou aí, eles vêm no sentido de promover a modificação íntima da criatura. A prece é a mais poderosa magnetização que existe. Fazendo uso da prece, nós estamos modificando o ambiente do nosso lar, o ambiente em que nós nos movimentamos, em que nós vivemos. Utilizando o livro espírita elevado, nós estamos modificando o nosso pensamento, que permite a sintonia com o desencarnado infeliz, praticando o bem nas suas diversas atividades que são oferecidas pelas casas espíritas sérias, nós estamos adquirindo o merecimento que atrai para próximo de nós
a atuação dos espíritos superiores, nós estamos nos modificando no sentido de ver que existe tanto sofrimento maior do que o nosso, nós estamos modificando a nossa forma de pensar, nós estamos modificando o nosso íntimo. Então tudo isso são elementos do tratamento desobsessivo, tratamento espiritual desobsessivo, de extrema eficiência. E Jesus já falava isso quando falava do amor, a importância da prática do amor, a importância de buscar o amor, de buscar o equilíbrio nos hábitos, nos atos. Isso é a forma de nós conseguirmos a cura para os processos obsessivos. Eu gostaria de destacar também que o obsessor, ele não é um monstro saído das trevas. Ele é uma pessoa desequilibrada, como existem tantos que nós conhecemos e que nós amamos, né? E que nos tratamentos bem orientados, das casas espíritas dirigidas pelas orientações kardecianas, esses irmãos também conseguem o seu tratamento que se dá no plano espiritual, mas eles não são esquecidos, eles também são atendidos nas suas necessidades. E Jesus também foi um grande médium e um terapeuta no campo da obsessão, né, Christian? Exatamente. Se a gente pegar lá no Evangelho, nós vamos ver que o Cristo, em diversas oportunidades, ele tratou dos obsidiados, como no caso do Gadareno, né? Quando Jesus chegou àquela região, existia um jovem que ele não conseguia ser contido, que vivia entre os túmulos, e Jesus ordenou para que os demônios, os espíritos inferiores, o deixassem, os espíritos os deixaram. Eu gostaria de falar de passagem aqui, eu acho importante. É a questão do demônio, né? Essa palavra demônio é uma criação, o demônio não existe. Existe o espírito inferior, mas passível da transformação, da mudança, passível também de ser um espírito puro, um espírito bom. Ele também é destinado ao bem, Destinado. porque é filho de Deus, né? Destinado à perfeição. Ok, nós agradecemos a presença do Christian conosco e ficamos por aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Caro telespectador, se você quiser conhecer as atividades realizadas na Casa Espírita, principalmente as atividades relacionadas à terapêutica desobsessiva, acesse o site www.ocentroespirita.com. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.